E o assunto de hoje é contrato de trabalho intermitente. O que você precisa saber? Deixa eu colocar aqui na tela. Olha só, eu vou fazer uma introdução aqui para vocês a respeito do contrato de trabalho intermitente. Vou falar para vocês a respeito do conceito, as características, os impactos, a regulamentação e vou propor aqui para vocês uma pergunta. E se houver exercício de liderança? O que eu quero dizer com essa pergunta, né? Qual que é a minha indagação? Se um funcionário, se um empregado que tem a contratação através do contrato de trabalho intermitente exercer a liderança dentro da empresa, desconfigura, descaracteriza o contrato de trabalho intermitente? Vocês vão ver. E fazer aqui no final um breve resumo a respeito do contrato de trabalho intermitente com as principais informações. Bem, vamos lá. Primeira coisa, o contrato de trabalho intermitente, ele foi introduzido no nosso ordenamento jurídico através da Lei 13.467 de 2017, que é a nossa famosa e queridíssima reforma trabalhista. Antes dessa regulamentação, nós já tínhamos alguns antecedentes. E aqui eu vou abrir um parênteses e falar para vocês o seguinte: eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo justamente sobre a jornada móvel ou jornada variável. Então, eu recomendo que vocês pausem esse vídeo, assistam esse outro vídeo que eu falei sobre a jornada móvel e depois voltem para cá. Eu vou deixar aqui no card, se já não apareceu, vai aparecer para vocês esse outro vídeo que eu já fiz falando sobre jornada móvel, jornada variável, e lá eu falo de forma bem superficial a respeito do contrato de trabalho intermitente, tá bom? E só que aqui hoje eu vou falar com muito mais especificidades, regulamentação e outros detalhes para vocês poderem saber e terem conhecimento dessa nova modalidade de contratação, tá? Mas é o seguinte, falando de uma forma bem resumida, a jornada móvel variável é aquela jornada organizada por hora de trabalho e pagamento apenas das horas trabalhadas, ou seja, o pagamento ele é proporcional. Entretanto, lá em 2005, o Ministério Público do Trabalho propôs uma ação civil pública contra uma rede de fast food que adotava a jornada móvel e o MPT, ele alegou que a sua prática era ilegal. Esse processo teve julgamento somente em 2015 pela SDI 1. Aqui está o número do processo, para quem tiver curiosidade de acessar. E nessa decisão, o TST decidiu como válido o sistema de jornada móvel desde que não ultrapassasse o limite de 44 horas semanais e 8 horas diárias, com o pagamento das horas efetivamente trabalhadas. E um dos fundamentos foi que o pagamento proporcional, ou seja, o pagamento somente das horas trabalhadas, como era garantido o pagamento de um salário mínimo proporcional à duração do trabalho, houve o cumprimento da OJ 358 da SDI 1, do TST. Olha só o que diz o item 1 dessa OJ. Havendo contratação para cumprimento de jornada reduzida, inferior à previsão constitucional de 8 horas ou 44 semanais, é lícito o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado. Então, o TST entendeu que a jornada variável, desde que houvesse o pagamento do piso salarial ou do salário mínimo proporcional ao tempo trabalhado, ela é considerada lícita. Conceito do contrato de trabalho intermitente. Olha só, o artigo 443, o parágrafo 3º da CLT, introduziu, através da reforma trabalhista, o conceito de contrato de trabalho intermitente. E eu vou ler aqui para vocês. Considera-se como intermitente o contrato de trabalho no qual a prestação de serviços com subordinação não é contínua, ocorrendo a alternância de períodos de prestação de serviços e de inatividade, determinados em horas, dias ou meses, independentemente do tipo de atividade do empregado e do empregador, exceto para os aeronautas, regidos por legislação própria. E aqui eu quero discorrer algumas coisas. A primeira delas, a intermitência do desse contrato de trabalho, ela se dá em razão da natureza do negócio e não da prestação dos serviços que vai ser empreendida pelo trabalhador. Ou seja, a intermitência é em razão da atividade e necessidade da empresa em concreto.
Mas vejam só, a jurisprudência até hoje, ela não tem um consenso a respeito de quais atividades o contrato de trabalho intermitente pode ser utilizado. Tanto que o TRT da Terceira Região, lá em 2018, declarou nula a contratação de forma intermitente de uma assistente para trabalhar numa loja de uma rede de magazines. E a contratação, segundo o TRT da Terceira Região, a contratação só podia ser em caráter excepcional. Nós tivemos também aqui uma tese 28 da comissão da 19º CONAMAT, que é o Congresso Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, entendendo que não é possível a contratação para poder suprir as demandas de atividades permanentes, contínuas ou regulares, ou seja, somente atividades excepcionais. E aí, como diz o finalzinho aí do parágrafo 3º do artigo 443 da CLT, o contrato de trabalho intermitente não se aplica aos aeronautas porque eles são regidos por legislação específica. É incompatível também o contrato de trabalho intermitente com o empregado público, e vejam só o que diz aqui alguns dispositivos que eu separei para vocês que fundamentam essa incompatibilidade. O artigo 7º, inciso 4 da Constituição Federal diz assim: salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às suas necessidades vitais e básicas e as de sua família, com moradia, alimentação, educação, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim. O artigo 39, parágrafo 3º da Constituição Federal, ele dispõe aqui a aplicação aos servidores de cargo público o disposto no artigo 7º e todos esses incisos aqui. Esses incisos, eles falam sobre férias, 13º, salário mínimo, tá? E outros direitos que são assegurados para o trabalhador CLT, podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir. E aí o STF, através do tema 900, fixou a seguinte tese: é defeso, ou seja, é proibido o pagamento de remuneração em valor inferior ao salário mínimo ao servidor público, ainda que elabore em jornada reduzida de trabalho. E nós temos aqui, ao final, a mesma OJ, mas agora o seu item 2 do TST, que diz o seguinte: na administração pública direta, autárquica e fundacional, não é válida remuneração de empregado público inferior ao salário mínimo, ainda que cumpra jornada de trabalho reduzida. Precedentes do STF. Perfeito? E para finalizar, o contrato de trabalho intermitente também é incompatível com o empregado doméstico, que foi regido aí pela Lei número 150 de 2015. Vejam só o que diz o artigo 1º. Ao empregado doméstico, assim considerado aquele que presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa, a pessoa ou família no âmbito residencial destas por mais de 2 dias. Aplique-se o disposto nesta lei. Ou seja, é totalmente incompatível o sistema de contratação através do contrato de trabalho intermitente com o empregado doméstico, porque o empregado doméstico, a própria lei descreve, a lei complementar 150, descreve quais são os requisitos do empregado doméstico. E aqui, de pronto, você já percebe uma grande diferença. Primeiro, trabalha de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal, e de finalidade não lucrativa à pessoa ou à família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, o que é totalmente diferente do disposto no parágrafo 3º do artigo 443. Porque, olha só, contrato de trabalho intermitente é aquele que há prestação de serviço com subordinação, perfeito, não é contínua, ou seja, já é um requisito diferente da contratação do empregado doméstico, ocorrendo com alternância de períodos, o que não acontece no caso da contratação do empregado doméstico, de períodos de prestação e de inatividade. Então, quer dizer, os requisitos não são os mesmos. Por isso,
essa incompatibilidade, ou seja, não pode existir contratação de empregado doméstico através de contrato de trabalho intermitente. Se vocês se depararem com isso, essa contratação ela vai ser considerada nula, com base no artigo 9º da CLT. Características do contrato de trabalho intermitente. Primeira delas, existência de subordinação atenuada. É um contrato não contínuo, existe períodos de inatividade, ou seja, alternâncias. Ele é determinado em horas, dias ou meses. Se não existirem esses requisitos, pode haver o que? A nulidade do contrato de trabalho individual intermitente, convertendo-se, então, em contrato de trabalho por prazo determinado, com a condenação ao pagamento das verbas decorrentes desta modalidade contratual. Quais são os impactos do contrato de trabalho intermitente? Primeira coisa, houve uma legalização da jornada móvel ou variável. Os famosos bicos. Por quê? Porque essa jornada variável e jornada móvel, ela existia para atender um certo setor do comércio, que era qual? Os restaurantes, os buffets. E aí a gente sabe que nos buffets e nos restaurantes existe uma rotatividade, tem buffet que não trabalha todo dia, trabalha só nos finais de semana, e os restaurantes também eles têm alguns picos, né? Atividades são sazonais. E aí acaba que essa contratação ela não era contínua, por isso que existia essa jornada variável. Ele é um sistema de contratação precário, prejudicial ao empregado, é instável, porque você nunca sabe quando vai trabalhar, e, consequentemente, afeta a remuneração e, obviamente, que existe uma imprevisibilidade da remuneração no final do mês, que pode ser agravada em momentos de crise, porque você não sabe quando você vai trabalhar e, se trabalhar, nem o quanto você vai receber. Tá bom? Regulamentação, gente. Olha só. A regulamentação, ela vem disposta aí no artigo 452-A da CLT e tem a seguinte redação: o contrato de trabalho intermitente deve ser celebrado por escrito e deve conter especificamente o valor da hora de trabalho, que não pode ser inferior ao valor horário do salário mínimo ou aquele devido aos demais empregados do estabelecimento que exerçam a mesma função em contrato intermitente ou não. Ou seja, o valor da hora de trabalho ela tem que ser ou igual ao salário mínimo ou igual ao salário daquela pessoa que exerce a mesma função e é regido pelo contrato por prazo indeterminado. Ou também contrato de trabalho intermitente. Olha só, o parágrafo 1º diz o seguinte, que o empregador convocará por qualquer meio de comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. Recebida a convocação, o empregado ele vai ter o prazo de 1 dia útil para poder responder ao chamado. E o seu silêncio vai se presumir o quê? Como recusa. Então, o que acontece? Vamos imaginar o restaurante precisa da contratação de um funcionário que ele tem o contrato de trabalho intermitente em vigor. Ele vai mandar uma comunicação, seja por WhatsApp, por e-mail, pelo Instagram, pelo TikTok, seja lá o que for, tá? O empregador vai comunicar ao empregado que ele precisa vir trabalhar em determinada jornada. Só que isso tem que acontecer com o quê? Com pelo menos 3 dias de antecedência, 3 dias corridos de antecedência. O empregado recebeu, ele vai ter o quê? 1 dia útil para poder responder. Olha, não quero, eu quero. Só que a recusa pode ser tanto formal, ou seja, falar, olha, não quero ir trabalhar, ou ele pode ficar em silêncio. E aí o silêncio vai ser interpretado como recusa. Vejam só, a recusa da oferta ela não descaracteriza a subordinação para fins do contrato de trabalho intermitente. Tá? Aceita a oferta, o comparecimento ao trabalho, a parte que descumprir sem justo motivo pagará a outra parte, no prazo de 30 dias, multa de 50% da remuneração que seria devida, permitida a compensação em igual prazo. Ou seja, se o empregador ou o empregado, eles
acordam que realmente que vai haver a prestação de serviço, aquela parte que na hora de prestar o serviço descumprir sem justo motivo, fala assim, olha, não precisa mais. Então, exemplo, que fica mais fácil. Empregador convocou o empregado para ir trabalhar, né, convocou com 3 dias de antecedência corrido para trabalhar num sábado. O empregado dá a sua ciência, fala, não, ok, eu vou trabalhar. E chega no dia, o empregador fala assim, não precisa vir, não vai precisar porque eu tive algum imprevisto, ou então fala, não quero mais. O que vai acontecer? O empregador vai ter que pagar 50%, uma multa de 50% da remuneração que seria devida. E vice-versa. Se o empregado aceita trabalhar no sábado e no dia não vai, sem justo motivo, vai ter que pagar 50%. A questão é o seguinte, a lei não fala qual seria o que é sem motivo, sem justo motivo. Quais são os motivos que poderiam, então, fundamentar a recusa? A lei não fala, então fica uma situação muito subjetiva que vai ter que ser avaliada numa eventual reclamação trabalhista pelo magistrado ou até pelo próprio advogado. O que é justo motivo? Faleceu? Algum parente? Se acidentou? Ficou doente? E aí? Isso é justo motivo? Aparentemente, sim. E o que não seria um motivo justo? Simplesmente não comparecer, não dar nenhuma satisfação? Enfim. Mas vejam só, o professor Henrique Correia, ele entende que essa multa ela é inconstitucional, porque viola o quê? O artigo 7º caput da Constituição Federal, que diz o seguinte, são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visam a melhoria de sua condição social. Ou seja, se o caput diz que os direitos dos trabalhadores urbanos e rurais visam a melhoria da sua condição social, a aplicação de multa, obviamente, vai contra o que está disposto no artigo 7º. Então, no entendimento do professor Henrique Correia, ele entende que há uma inconstitucionalidade à aplicação dessa multa de 50%. Na verdade, esse parágrafo, tá? Bem, continuando. O período de inatividade não será considerado tempo à disposição do empregador, podendo o trabalhador prestar serviço a outros contratantes. Ao final de cada período de prestação de serviços, o empregado receberá o pagamento imediato das seguintes parcelas: remuneração, férias proporcionais, 13º salário proporcional, repouso semanal remunerado e adicionais legais. Parágrafo 7º. O recibo de pagamento deve conter a discriminação dos valores pagos relativos a cada uma das parcelas referidas no parágrafo 6º. Parágrafo 8º. O empregador ele vai ter que efetuar o recolhimento do INSS, depósito do Fundo de Garantia na forma da lei, com base nos valores que são pagos no período mensal e vai fornecer o comprovante de pagamento ao empregado dessas obrigações que forem cumpridas. O parágrafo 9º diz que a cada 12 meses o empregado adquire direito a usufruir nos 12 meses subsequentes um mês de férias, período no qual não vai poder prestar serviços e nem ser convocado pelo mesmo empregador. Ou seja, aqui ele pode prestar, então, serviços para outros empregadores no período de férias dele. E vejam só, o contrato de trabalho intermitente ele foi regulamentado, primeiramente pela Portaria 349 de 2018 do Ministério do Trabalho e Emprego, mas, posteriormente, ela foi revogada pela Portaria 671 de 2021 do Ministério do Trabalho e Emprego. E olha só, eu separei aqui os principais artigos que eu entendi que seja importante para passar para vocês. Então vamos lá. Olha só. Artigo 30. O contrato de trabalho intermitente será celebrado por escrito, ainda que previsto em acordo coletivo de trabalho ou convenção coletiva de trabalho. E vai conter o quê? Identificação, o valor da hora ou do dia de trabalho, que não vai poder ser inferior ao horário ou o diário do salário ou o valor diário do salário mínimo, nem inferior àquele devido aos demais empregados. Local e o prazo para pagamento da remuneração. Artigo 31. O empregado, mediante prévio acordo com o empregador, poderá usufruir das suas férias em até 3 períodos. Tá. A remuneração horária ou diária do trabalhador intermitente pode ser superior à paga aos demais empregadores da empresa,
contratados a prazo indeterminado, dadas as características especiais do contrato de trabalho intermitente. Isso aí eu tinha falado anteriormente. No artigo 35, diz o quê? Que é facultado às partes convencionar por meio do contrato de trabalho intermitente o seguinte: os locais de prestação de serviços, às vezes é uma rede de restaurante, e tem 3, 4 restaurantes, pode sim definir quais os locais que será prestado o serviço, os turnos para os quais o empregado vai ser convocado para prestar os serviços, as formas e os instrumentos de convocação e de resposta para prestação do serviço. O artigo 36 diz o seguinte: considera-se período de inatividade o intervalo temporal distinto daquele para o qual o empregado intermitente haja sido convocado e tenha prestado serviço nos termos do parágrafo 1º do artigo 452-A da CLT. Ou seja, aqui o período de inatividade é aquele intervalo. Esse intervalo aqui, vamos voltar lá no artigo 452 para vocês poderem ver. Olha só. O empregado convocará por meio de qualquer comunicação eficaz para a prestação de serviços, informando qual será a jornada com pelo menos 3 dias corridos de antecedência. O que eles querem dizer aqui? O parágrafo 1º, o artigo 35, o artigo aqui, 36 da portaria 671 diz o seguinte, que o período de inatividade é aquele entre o intervalo temporal distinto para o qual o empregado intermitente já tenha sido convocado e tenha prestado serviços, tá bom? Ou seja, aquele período que ele fica inativo, ou seja, ele não está trabalhando. Não sei se vocês conseguirem entender. Se vocês não entenderam, já deixa aí nos comentários, eu explico melhor. Durante esse período de inatividade, o empregado ele vai poder prestar serviços de qualquer natureza para outros tomadores de serviços, que exerçam ou não as mesmas atividades. E, claro, utilizantes do contrato de trabalho intermitente ou outra modalidade de contrato de trabalho. No contrato de trabalho intermitente, o período de inatividade não é considerado o tempo à disposição do empregador e não será remunerado. Caso isso aconteça, vai ser descaracterizado o contrato de trabalho intermitente, se houver remuneração por tempo à disposição no período de inatividade. Artigo 37. As verbas rescisórias e o aviso prévio serão calculados com base na média dos valores recebidos. E aqui, ao final, a repetição do que já está na CLT, que o empregador ele vai efetuar o recolhimento do INSS e depósitos do FGTS, tá bom? E aqui é o seguinte, gente, e se houver recusa, e se houver exercício de liderança? Olha só, o exercício de liderança descaracteriza o contrato de trabalho intermitente. E, recentemente, foi proferida uma sentença pela juíza Tereza Cristina Narras, da 2ª Vara do Trabalho lá de Itapecerica da Serra em São Paulo. Aqui está o número da reclamação trabalhista. Eu vou ler aqui para vocês alguns trechos que eu acho extremamente importantes e até interessantes. Olha só. Neste período, a autora foi chamada a trabalhar na condição de líder, isto é, passou a exercer as funções de alguém responsável por organizar administrativamente todos os trabalhadores intermitentes, fato este confessado pela própria ré. A transitoriedade do serviço e a intermitência da atividade da empresa é que caracterizam o contrato intermitente, e não necessariamente a atividade do trabalhador. E de modo que parece evidente que a organização dos trabalhadores intermitentes não poderia ser realizada por outro trabalhador intermitente, justamente porque, para organizar o trabalho dos intermitentes e o grupo daqueles que vão ser chamados, que aceitarão ou recusarão o trabalho, deve ser realizada por alguém, ainda que seja um robô dotado de inteligência artificial, que tenha condições de averiguar a necessidade da empresa segundo a demanda de suas atividades, bem como estar pendente deles. E continua. O trabalho a ser executado pelo líder administrativo, responsável pelo recrutamento e organização de trabalhadores, é incompatível com o trabalho que prestará o intermitente, justamente porque o trabalhador intermitente não deve ter conhecimento das atividades regulares da empresa, no que concerne à administração do serviço. Como já disse, o intermitente ele é chamado unicamente para cobrir as necessidades
de aumento gerado pela intermitência da atividade econômica em razão da demanda. Portanto, ter um trabalhador intermitente com a função de organizar administrativamente o trabalho intermitente da empresa é incompatível com a respectiva atividade agasalhada pelo contrato desta natureza, não podendo ser objeto deste tipo especial de contrato a atribuição que foi conferida à autora. Ou seja, a autora, neste caso, foi o seguinte: ela foi contratada como intermitente, só que chegou um determinado momento que ela foi contratada para fazer o quê? Para poder exercer a função de organizar a parte administrativa dos contratados de forma intermitente. Só que para isso acontecer, ela tinha que estar lá todo dia. Ela não podia ser intermitente e organizar os intermitentes. Ela tinha que estar lá todo dia, porque ela precisava saber do quê? Da estrutura da empresa. Olha, quando que a empresa vai precisar de 10 contratados intermitentes, vai precisar de 5? Não, agora não precisa. Ela precisava saber da estrutura interna e a organização da empresa. E ela foi contratada para isso. Vejam só, se a empresa necessitava de um trabalhador que pudesse liderar os trabalhadores intermitentes administrativamente, deveria ter se valido de outro meio, seja tradicional ou com o uso da inteligência artificial, mas não ter aplicado uma promoção descabida a um trabalhador temporário, deixando de atender o objeto contratual para passar a uma função regular dentro do escritório. O fato de ser um modelo precário não faz com que seja ilícito ou ofensivo às normas internacionais de proteção à relação de trabalho. Tanto é verdade que está por ela protegido. Aqui na sentença acho que faltou um acento aqui. Tanto é verdade que está por ela protegido. Constitui uma modalidade peculiar de contrato que atende, dentro de suas especificidades e objetivos, às necessidades não só do empregador, mas também do próprio trabalhador. E aqui, ao final, esclareço, por fim, para evitar dúvidas e embargos indevidos, que no caso em tela não foi irregular a contratação da autora como trabalhador intermitente, e tampouco seria no caso em que chefiou cada equipe de trabalho. O que caracterizou o desvirtuamento do contrato de intermitência foi a promoção da autora com a sua transferência para o escritório para executar funções administrativas regulares da empresa, ainda que dentro delas lhe tenha sido atribuída alguma função de administrar equipe de trabalhadores intermitentes. E aqui houve o que? A declaração de nulidade, com fundamento no artigo 9º da CLT. Serão nulos de pleno direito os atos praticados com o objetivo de desvirtuar, impedir ou fraudar a aplicação de preceitos contidos na presente consolidação. Ou seja, no caso em concreto que foi o seguinte, ela tinha sido, que eu já falei para vocês, ela foi contratada para trabalhar de forma intermitente, mas chegou um determinado momento que ela foi promovida e passou a exercer uma função administrativa, de liderança, ou seja, ela tinha que liderar os contratos de intermitente, mas de forma administrativa. E isso acabou o quê? Desvirtuando a contratação inicial. Então, vejam, é porque ela continuou recebendo como contratada intermitente e não como contratada por um contrato de prazo indeterminado. Entenderam? Então, isso caracterizou uma fraude, porque a contratação intermitente estava correta. Não teve nulidade da contratação. A questão é que, dentro do contrato de trabalho intermitente, ela sofreu uma promoção e essa promoção, de certa forma, foi indevida, foi irregular. Por quê? Porque tinha que se fazer uma nova contratação, mas eles mantiveram o mesmo contrato. Ou contratar, que nem ficou na sentença, uma pessoa só para fazer essa parte administrativa, ou utilizar da inteligência artificial, mas isso não foi feito. E aqui, para finalizar a nossa aula de hoje, eu fiz um resumo para vocês. Então, o contrato de trabalho intermitente, ele tem o quê? Ele tem subordinação, não há continuidade, existe alternância de períodos, qualquer atividade, com aquelas exceções que eu falei para vocês, tá bom? Pode ser contratado através de contrato de trabalho intermitente para qualquer atividade, mas tem aquelas discussões do TST, da Justiça do Trabalho, e também tem aquelas exceções que eu falei para vocês, que são os aeronautas, servidor público, né, empregado público, e
o empregado doméstico, a convocação através de comunicação eficaz, confirmação pelo empregado. O empregado ele pode recusar o chamado, ele pode prestar serviços para outros empregadores, o contrato tem que ser escrito, tem que constar aí o valor da hora. O período de inatividade ele não é remunerado. No caso de descumprimento da aceitação, tanto do empregado quanto do empregador, vai ocorrer uma aplicação de uma multa de 50%. O pagamento somente mediante recibo, tem direito que a remuneração, férias, mais 1/3, 13º salário e os acréscimos legais, recolhimento de INSS pelo empregador, depósito do FGTS pelo empregador. Nas férias, não pode ser convocado pelo empregador, mas pode trabalhar para outros empregadores. A ausência dos requisitos do contrato intermitente pode se converter em contrato de trabalho por prazo indeterminado, tá certo? E aqui, ao final, eu coloco para vocês uma frase de Confúcio. Aquilo que escuto, eu esqueço. Aquilo que eu vejo, eu lembro. E aquilo que eu faço, eu aprendo. Obrigado por ficar até o final. Um forte abraço e até o próximo vídeo.